A velocidade com que Leilin escapou foi extremamente rápida, e depois de apenas meio-dia, as paredes altas e espessas da cidade sem noite estavam à vista. Neste ponto, sua mão direita já estava completamente curada. A vitalidade assustadora de um feiticeiro estava provando seu valor. Só depois de entrar na cidade sem noite, Leilin soltou um enorme suspiro de alívio. O Gargamel foi o resultado da concentração de más intenções pelas seitas Slayer do antigo espírito. Embora não se soubesse por que aquele Gargamel tinha sido selado pelos magos da seita, baseado nos cálculos da batalha com ele, Leilin poderia dizer que a força desse monstro era equivalente à de um magus de 2 graus. Embora Leilin não pudesse se defender, havia um casal de 2 magos na costa sul que podia. No mínimo, os líderes de organizações e poderes de magos em grande escala definitivamente tinham pelo menos esse nível de poder. Naquele momento, dentro da cidade sem noite, o centro comercial da Costa Sul, havia alguns magos com esse tipo de força. Leilin tinha certeza de que, se o Gargamel fosse persegui-lo, a cidade sem noite certamente teria os meios para impedi-lo. No entanto, ele tinha outro plano em mente. A velha bruxa ficou presa no plano secreto junto com aquela terrível culminação do mal. Pela aparência, suas chances de sobrevivência eram escassas. No entanto, era um fato que ela ocupava o cargo de anciã na obscura organização Mago, de que Leilin era afiliado a 1000 mãos intrometidas. Seu status era obviamente mais alto do que o de um membro mediano. E ela também era capaz de contatar o rank secreto dos magos liderando o grupo. Com sua morte, haveria pontas soltas que seriam necessárias para serem amarradas. Se possível, Leilin obviamente desejaria tomar posse de tudo que a velha bruxa possuía. Em uma organização leve de magos, isso seria naturalmente impossível. No entanto, no caso de Touzan de Medling Leaves, desde que ele revelasse um pouco de seu poder, bastaria subjugar os ambiciosos magos que desejassem assumir essa posição. Olá! Isso é Leilin. Neste momento, uma marca secreta que parecia um anel de 4 cores emergiu da cintura de Leilin. A voz de um homem foi transmitida por ele. Olá, Sr. Descartes. Leilin conseguiu distinguir o dono dessa marca. Foi o chefe da equipe Potionering, Descartes. Seu tom naturalmente se tornou respeitoso. Anteriormente, todas as missões que Descartes precisava que Leilin completasse lhe haviam sido dadas pelo atual líder de Leilin, Martin. O GH, a impressão secreta parecia ter tido algum tipo de interferência, e eu não pude contatar você. Você foi para algum lugar distante. As perguntas de Descartes foram-lhe transmitidas da marca secreta. Sim. Eu aceitei o convite de um amigo para explorar uma pequena ruína. A resposta de Leilin era meio verdadeira. Não admira. Muitas dessas ruínas deixadas pelos magos bloquearão automaticamente todas as formas de comunicação. Lá, uma marca secreta é meramente uma decoração inútil. Não importava se Descartes realmente acreditasse ou não, a voz da marca secreta parecia convencida. Minhas desculpas por fazer o meu senhor se preocupar comigo. Posso perguntar o que você quer de mim? Leilin ficou intrigado enquanto falava com a impressão. Sim, há algo de que preciso. Alguns anciãos e o chefe emitiram ordens de que o Force Azonsgarden entrou no mais alto estado de alerta. Todos os magos terão suas férias canceladas. Ao receber esta mensagem, você deve se reportar à sede no prazo de 24 horas. Todos os que não o fizerem serão vistos como traidores e serão punidos pelos aplicadores da lei. Descartes deu início às notícias que abalaram a terra. Só que Leilin estava em choque, fazendo com que ele desse alguns passos para trás. O Force Azonsgarden não era estúpido, e emitir tal ordem só poderia implicar uma coisa. Algo ia acontecer com toda a Costa Sul. Eu estarei lá a tempo. Você pode me dizer o que aconteceu? Leilin sugou algumas respirações e se acalmou antes de perguntar. A situação toda é um pouco complicada.
Você pode perguntar a Martins sobre isso quando voltar. Só tem uma coisa que eu posso te dizer: guerra. Uma guerra está se aproximando. Não tenho mais tempo. Apenas lembre-se de vir aqui o mais rápido possível. Na guerra, os fracos que não têm organizações em quem confiar geralmente são os primeiros a morrer. Pop com sua última palavra, uma marca secreta se dispersou em incontáveis faíscas brilhantes, flutuando pelo ar ao redor de Leilin. Descartes soou sério, o que causou o coração de Leilin afundar. Quando comparado a essas organizações fortes, o conflito na Abyssal Moonforest Academy era apenas uma questão pequena. Para fazer com que a cabeça da equipe Potioneering do Forces Garden ficasse tão confusa, havia apenas uma possibilidade de que uma guerra que se aproximava abalasse o mundo dos magos. Leilin de repente se lembrou de algumas informações sobre a história de magos. Depois que os tempos antigos passaram, era o período atual. Durante este período atual, duas grandes guerras ocorreram. Esses dois eventos afetaram os magos e, basicamente, todas as espécies em toda a Costa Sul. Os magos sofreram baixas maciças, e os humanos foram obviamente mais afetados, com numerosos impérios aniquilados. Estas duas guerras foram nomeadas a Primeira e a Segunda Grande Magus Wars. Agora, parecia que a Terceira Grande Magus War estava prestes a começar. Leilin franziu as sobrancelhas e franziu a testa. Para ele, era perfeitamente possível acumular informações e recursos, e com a equipe, ele seria capaz de romper constantemente os gargalos e melhorar ainda mais. Como resultado, Leilin esperava poder se desenvolver em um ambiente mais pacífico e estável até chegar a um gargalo. Nas grandes guerras anteriores, os acólitos eram carne de canhão. Até os magos oficiais caíram e morreram em enxames, resultando no nome alternativo das guerras, o Deathgrinder do mundo magos. Leilin não tinha certeza de que ele teria sorte suficiente para escapar ileso. Guerras dessa magnitude afetaram toda a Costa Sul e ninguém conseguiu escapar. Contanto que um fosse um mago, ele ou ela estaria envolvido nele. A menos que, se ele deixasse a Costa Sul e passasse por várias regiões extremamente perigosas, e partisse para um novo lugar, estaria salvo. Eu não deveria me assustar. Pode ser apenas um conflito entre o Forces Garden e outra organização Magus. Leilin, que estava de pé perto dos portões da cidade, de repente sorriu gentilmente e caminhou para dentro. Ele tinha pensado nisso. Não importava o que acontecesse, não tinha absolutamente nada a ver com ele. Afinal, ele era membro da equipe Potioneering do Forces Garden. A menos que toda a equipe de Kaisar fosse aniquilada, o pessoal de pesquisa como ele não precisaria estar no campo de batalha. Se isso fosse uma guerra com outras organizações de mago, com o histórico do Forces Garden, seria impossível ser completamente aniquilado. Se ele fosse desertar agora, seria uma decisão extremamente tola que ofenderia o Forces Garden sem nenhum motivo. Se a Terceira Grande Magus War acontecesse, toda a Costa Sul se tornaria um campo de batalha e nenhuma área estaria segura. As palavras de Descartes eram um lembrete, além de um aviso. Grandes guerras nunca começaram com os dois lados fazendo tudo. Começaria com eles usando pequenos grupos e partes neutras para eliminar todos os outros elementos, e então eles seriam capazes de lutar livremente, sem medo de que outros aproveitassem a situação. Magos errantes e pequenas organizações indecisas foram definitivamente as primeiras a serem usadas. Leilin não queria perder o apoio e viver uma vida em que uma crise era sempre iminente. Como resultado, foi necessário que ele voltasse ao Forces Garden. Leilin estava confiante de que ele havia escondido bem suas habilidades. Aos olhos dos magos no Jardim das Quatro Estações, Leilin era apenas um magus recém-avançado que era talentoso em potionismo e treinamento. Se os líderes do Forces Garden fossem estúpidos o suficiente para fazer com que Leilin fosse bucha de canhão, então, no máximo,
Ele sairia e cortaria todas as conexões entre eles. Lei Lin estava confiante de que ele seria capaz de deixar a sede do Force Zones Garden sem alertar os magos do nível 2 lá. Depois de pensar em todo esse assunto, Lei Lin alcançou um estado de espírito calmo. Só então ele teve o humor para inspecionar seus arredores. Neste momento, Lei Lin descobriu uma diferença na cidade sem vida. Os grandes portões da cidade sem noite tinham sido totalmente abertos. Gigantes, que geralmente eram raramente vistos, podiam ser vistos usando peles de animais que não lhes cabiam e segurando enormes estacas de madeira. Eles estavam entrando na cidade em 2 e 3. A cada passo que davam, o chão tremia ligeiramente. O número de pessoas na cidade sem vida aumentou cerca de 50%, fazendo com que algumas passagens ficassem congestionadas. No entanto, se eles eram humanos normais, acólitos ou até mesmo alguns oficiais magos, suas expressões eram sombrias. Em particular, havia alguns magos oficiais que tinham um profundo sentimento de desconfiança em seus olhos quando viram magos desconhecidos. Na primeira zona da cidade sem vida, as lojas que costumavam ser movimentadas apesar de sua localização desorganizada tiveram uma queda acentuada no preço das matérias-primas. Itens defensivos, poções e similares, por outro lado, estavam experimentando um aumento no preço. Muitas lojas já haviam colocado placas dizendo que estavam esgotadas. Embora Lei Lin esperasse isso, ver essa cena em pessoa definitivamente afetou seu humor. Tudo isso era evidência da escala da guerra iminente que afetaria todo o mundo dos magos. Lei Lin definitivamente não seria capaz de escapar disso. Os passos de Lei Lin pareciam se tornar um pouco mais pesados quando ele passou por vários portões e entrou na terceira zona da cidade sem vida. Na região onde as moradias estavam localizadas, o local originalmente animado estava um pouco deserto. Não havia sinais dos alegres magos que costumavam andar pelos vários jardins. Várias flores que costumavam ser cuidadas no terraço da flor abaixavam a cabeça, com algumas até mostrando sinais de murchamento, que produziam uma atmosfera sombria. Mestre, uma vez que ele retornou para sua própria vila, Damien, o acólito nível 3 que trabalhava como mordomo, deu as boas-vindas a ele. Estou bem. Aconteceu alguma coisa estranha na cidade sem noite recentemente. Me conte tudo o que você sabe. Lei Lin imediatamente perguntou enquanto ele jogava sua capa para Damien. Sim. Damien estava prestes a fazer isso. Havia uma expressão preocupada no rosto dele. Um dia antes, rumores sobre o início de uma terceira guerra de magos começaram a se espalhar pela cidade sem vida. No início, ninguém levou isso a sério, mas com o passar do tempo, o fato de nenhuma organização ter se levantado para refutar essa afirmação deixou a cidade das noivas frenética.